Vamos lá, pilar número 3, né, que é o de captação, que é o que eu particularmente mais gosto, né, que depois que eu comecei a aprender sobre tráfego pago, sobre estratégias, né, de marketing digital, é uma coisa que eu realmente gosto, faço e é uma coisa que eu sempre estou aprendendo, sempre estou vendo as tendências, o que está funcionando, o que não está funcionando mais, então é uma coisa que eu gosto particularmente, tá bom? Vamos lá. Captação previsível. Captação previsível é o motor de crescimento, né, que não pode, para você não depender da sorte, né? Então, o que que eu digo? Quem depende somente de indicação, né, dos seus atletas para estar atraindo novos atletas para o seu programa, vai ficar para trás, porque a cada dia que passa, mais e mais treinadores estão se capacitando, estão às vezes pagando agências, né, para gerirem o tráfego deles, gastando horrores de qualquer maneira. Mas vamos lá, mais e mais o mercado está se sofisticando, então você vai ficar para trás. Você só depende de indicação. Você tem um número muito reduzido, né, de possibilidades de trazer novos atletas, certo? Usando o processo de captação com anúncios pagos, o que funciona? Como significa? É você educar o público, né, gerar confiança, tá, com seu conteúdo orgânico, como dissemos na primeira aula, no primeiro pilar, né, e com isso catalisar isso tudo aí com os anúncios pagos, né, que são os anúncios, os ads, né? Ou seja, você aumenta, acelera o alcance, né? É, focando sempre no público certo, segmentando, tá? Ah, mas eu impulsiono os posts no Instagram. Primeiro de tudo, você está pagando aí pelo menos 33% a mais, porque ainda mais se você tiver um iPhone. A Apple cobra isso do Meta, né, do Facebook, se a pessoa só impulsiona, tá bom? Então, se você não sabia, agora você sabe, está pagando um terço a mais, tá, do que você pagaria se usasse do jeito que é usado na plataforma do Meta, né, que é a plataforma ali de anúncios, sem ser pelo Instagram mesmo, entendeu? Lá você tem muito mais opções de segmentar, por exemplo, aqui em Portugal, eu segmento para pais de atletas de 8 a 12 anos, que gostam de futebol, que gostam de times europeus, vamos lá, que gostam de Cristiano Ronaldo. Então, só de estar, imagina, eu anuncio para esses pais de que os filhos têm de 8 a 12 anos. Você concorda comigo que a chance do filho dessa pessoa ser um atleta, é, por eu segmentar, por ele gostar de Cristiano Ronaldo, por ele gostar de times europeus, dele gostar de Champions League, por exemplo, né? A chance é muito maior, né, do que simplesmente eu impulsionar um post lá no Instagram, que o Instagram vai entregar para qualquer um, vai entregar para atletas, pais de atletas de 30 anos, vai entregar para mães de atletas que não gostam de futebol. Então, quando você usa a plataforma do Meta, você é muito mais assertivo, tá bom? Juntamente com a estratégia de formulários, né, do próprio Meta, você consegue captar informações como nome do pai, nome do atleta, idade do atleta, onde ele joga, basicamente qualquer coisa que você queira perguntar no formulário, né? Então, quando você tem o telefone, o e-mail, você pode fazer essa venda da sua oferta pelo telefone. Você tem muito mais informação nas suas mãos já, porque a pessoa que preencheu o formulário vai te dar essas informações, ou seja, ela está bem interessada no seu programa, porque você fez um vídeo que conversa com elas, ela se identificou, né? Ela viu o seu método, ela com certeza viu o seu Instagram, viu que você tem um programa sério, então como ela quer melhora para o filho, né? Para o atleta ou filha, ela e preencher um formulário, então ela tem muita intenção ali de entrar no seu programa, né? Então, nesse processo de captação seria esse anúncio pago, né? Dos seus posts orgânicos ou estratégias mais específicas como captação de leads, tá? Formulários. Isso resulta em quê? Um crescimento previsível, ou seja, você pode estar crescendo aí sem gastar tanto, sem investir tanto em anúncios, né? Captando 4, 5 atletas por semana, por mês, desculpe, tá? Ou seja, não estou investindo muito, captei 3 atletas, mas você não perdeu nenhum do mês passado, então você já cresceu 3.
Esse mês peguei mais habilidade ali, estou fazendo os vídeos mais assertivos, estou falando melhor na câmera, estou produzindo conteúdo e captei 6 atletas nesse mês, né? Mas saíram 2 somente. Então ali você tem mais 4 atletas no seu programa, né? No balanço aí, tá bom? Então é basicamente isso. O conteúdo orgânico educa o público, gera confiança, mais os anúncios pagos, acelera o seu alcance e foca no público certo, tá bom? É o que te traz um crescimento previsível, tá bom? Uma coisa não funciona, ao meu ver, separadamente, tá bom? É, da mesma maneira, deixa eu explicar. O orgânico, né? Você pode atingir o seu público-alvo, tá? Mas de uma maneira muito lenta, tá bom? E o pago, se você quiser fazer o pago, é muito rápido, mas só que vai ser caro, tá? Então, o ideal mesmo é fazer um balanço desses dois, porque aí você não vai pagar tanto e vai estar atingindo o público certo, numa velocidade correta ali, que você pode realmente absorver toda a quantidade de lead, você vai poder ter tempo para ligar para essas pessoas, vender o seu programa, tá bom? Então, um com o outro, eu vejo que é da melhor maneira que se faz, tá bom? Então, lembrando aqui, ó, a captação começa antes da conversa no WhatsApp ou a ligação, tá bom? Ela começa na percepção de valor criada pelo tráfego. Então, se a pessoa não se identifica, não vê valor no que você faz, né, no que você vai oferecer, não adianta nada. Bom, então a captação começa muito antes disso, tá? Na sua realmente comunicação, beleza? Vamos lá, um funil simples aqui de conversão que eu uso, tá? Nos últimos aí 2 anos, usava lá em Bangkok, quando eu tinha um programa em grupos, agora eu tenho individual. Uso aqui em Braga todos os meses, né? Eu rodo aí 1 ou 2 semanas de anúncios para captação de novos atletas no meu programa, para o meu programa. Então vamos lá. Então, conteúdo orgânico, né? E o conteúdo com anúncios, né? Captação de leads, né? Desperta o interesse, certo? Aí a pessoa vem, ou manda o formulário, ou manda mensagem, certo? É, o contato é humanizado, sou eu que estou falando, né? O fundador do programa. Então, na ligação, né? Se a pessoa me manda mensagem perguntando o preço, eu sempre peço o número, olha, eu preciso entender mais sobre o atleta para ver se ele se encaixa no meu programa. Só de falar isso, eu já gero muito valor, a pessoa já me vê diferente. Porque geralmente o que os treinadores fariam era: custa tanto, vai querer? A pessoa vai, sim, não. Então vai ter aquela fricção ali de preço, né? Porque ela não viu valor nesse treinador. Mas já comigo, como eu peço, sempre peço, né? Eu tenho até a mensagem salva no meu Instagram ou Facebook. Obrigado pelo interesse. Poderia me passar seu telefone, porque eu preciso entender mais sobre o atleta, para ver se ele se encaixa no meu programa e para eu entender como ajudarei da melhor forma, tá bom? Muitas vezes, quando os pais falam que o atleta é iniciante, que não é o meu nicho, tá? Pode ser o seu nicho, mas não é o meu. Meu filho é iniciante, está começando agora. Eu sou bem sincero e falo: olha, o meu programa não vai ajudá-lo da melhor forma, porque eu foco em atletas de desenvolvimento, atletas de competição, então não seria o ideal para o seu filho, tá? Já me aconteceu 2 vezes desse pai que eu rejeitei, né, pelo filho ser muito iniciante. 2 vezes esses pais recomendaram o meu programa e eu captei 2 atletas desse jeito, dessa maneira, então completamente orgânico, né? Então vamos lá. Depois da conversa tem o diagnóstico pelo telefone. Você já vai ver, já vai perceber se é um atleta que vai se encaixar no seu programa ou não. Se você perceber que ele se encaixa, né, marca uma sessão experimental para você avaliar o atleta e não o contrário. Então deixe bem claro isso na ligação, tá bom? É um filtro, realmente é um filtro que você vai, além de ver a parte técnica, você vai ver a parte comportamental. É isso que eu falo com os pais. Eu falo, não adianta nada o atleta ser muito bom, mas se ele não quer estar ali, se ele não quer ser treinável, né? Não quer ser treinado, se ele acha que já sabe de tudo, então eu não quero atletas desse tipo. Já rejeitei 2 aqui, dessa maneira, tá bom? Então, quanto mais acho que quanto mais sincero você for, mais os pais entendem, tá? Tive outro caso essa semana agora que passou. Eu liguei um atleta de 8 anos.
Eu falei, olha, muita brincadeira no treino, não é o ideal, ele está puxando outros atletas junto com ele, então se continuar assim, falta um mês para acabar o pacote dele. Então eu prefiro te ligar para estar falando que se ele não melhorar, ao final desse mês eu não vou estar dando essa opção de renovação, tá bom? O que aconteceu? O pai conversou com o filho já veio duas vezes, né, na semana passada, já veio duas vezes e melhorou o comportamento, né? Então, pode ser que ele continue melhorando o comportamento e renove no meu programa. Então, seria mais um atleta aí retido, né? A retenção aí trabalhando. Então, depois dessa sessão experimental, você define, vai continuar? Não vai? É, vai fazer o convite, né, para a pessoa se matricular, vai chegar no pai e falar, olha, dá um feedback legal, olha, vi que seu filho tem potencial, vi que seu filho peca muito nisso aqui. Muitas das vezes o que eu falo? Às vezes o filho não chuta bem, não domina bem, não é nem pela técnica, é pela coordenação motora, por exemplo. Então, com os 3 meses de treino, eu posso ajudá-lo na coordenação motora, que consequentemente, com os meus treinos, com os meus exercícios, vai estar ajudando ele na parte técnica, tá? E isso gera valor, tá? E a pessoa, o pai, já te vê como uma autoridade, porque você sabe o que está falando, né? Você não vai estar inventando ali, mentindo para o pai, tá bom? Se você seguir o processo, não precisa ser um vendedor chato, tá? O próprio sistema vende por você, tá? Não tem nada fácil, tá? Mas é bem simples isso aqui. Quando vocês começarem a fazer, vocês vão ver que é bem simples, tá? Faz isso, faz isso, faz isso e você pega os leads, pega ali a lista, né? Todos os dias de 4, 5 pais para ligar, né? Você demora aí, não sei, 40 minutos, 1 hora do seu dia para ligar e vender programas que serão de alto valor, né? Por exemplo, aqui eu posso abrir para vocês na última campanha que eu compartilhei lá no Instagram do Personal Soccer Brasil. Eu investi 35 euros, tá? E, se eu não me engano, eu fechei com 4 atletas pro treino em grupo, tá? Então, só aí já passa aí dos 1.000 euros, tá? Então, imagina, 35 euros me retornaram mais de 1.000 só para o programa em grupo. Tive 2 programas individuais, né? 2 atletas matriculados. Então, acho que vale muito a pena, né? Eu aqui não quero vender coisa fácil, tá? Tudo processo de atração, processo de criar uma oferta boa, processo de captar os atletas da melhor maneira, dessa maneira aqui que eu estou fazendo, nesse funil, tá? E o processo de gerir isso tudo, que vai ser o próximo pilar, tá bom? Então, espero estar ajudando, espero que vocês tenham mais clareza, tá? Do que é ter um programa sustentável, escalável, tá? Então, não é fácil, mas pode ser simples, tá bom? Nós nos vemos na próxima aula. Tamo junto e é só o começo. Valeu!